Paz do Senhor, igreja. Como é que vocês estão? Opa, glória a Deus. Irmãos, João 3, 1 a 7. Até hoje eu achei que só eu que ia fazer isso aí, mas a irmã Pamela também trouxe essa palavra, né? Mas estamos aí. O Senhor sabe do que Ele vem liberando para nós, né? O tema da minha mensagem, eu tinha até botado um, mas depois coloquei outro, que é o encontro com Jesus, que é a passagem onde é que Nicodemos se encontra com Jesus, né? E João 3 termina, eu vejo que Nicodemos, ele não se arrependeu daquilo que ele vinha fazendo, entendeu? Porque ele era mestre naquela época, e Jesus foi curto e claro com ele, né? Falou, tem que nascer de novo. Para herdar, você tem que nascer de novo. Então, tudo que Nicodemos vinha ensinando aquelas pessoas naquela época, eu entendo que ele estava fazendo errado, né? E dá para também entender com que Nicodemos ele foi batizado quando ele era criança, entendeu? Porque ele não vinha entendendo quando Jesus vinha falando para ele que para herdar seria necessário nascer de novo. Né? Então, vou ler do 1 até o 7. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi de noite até Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu, em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Vamos consagrar essa palavra ao Senhor, irmãos. Curva nossa fronte, coloca a mão direita no coração. Querido Jesus, nós te agradecemos, Pai, por essa noite, Senhor, por tudo que o Senhor tem liberado no nosso coração, Pai. Fala, Senhor, ao nosso coração, ao nosso mais íntimo, Senhor, lá no fundo da nossa alma, Pai. Eu estou falando aqui, Senhor, mas a Tua palavra é uma espada de 2 gumes, Senhor, ao mesmo tempo, Senhor, ela me corta também, Pai. Em nome de Jesus, onde é que essa transmissão chegar, Pai, para que essa pessoa que ainda não nasceu de novo, que ainda não aceitou a Ti, Jesus, que ela venha entender, Senhor, simplesmente que tem que nascer de novo, Pai, para herdar. Em nome de Jesus, amém. Eu separei em 3 tópicos, irmãos, o que significa o nascer de novo. Primeiro passo, eu consegui ver que Nicodemos despertou alguma curiosidade nele, entendeu? Porque foi ele que foi até Jesus. Não foi Jesus que veio a ele falar das coisas que precisam ser feitas, entendeu? Então, muitas vezes com nós, comigo principalmente, aconteceu assim, sabe? Porque a palavra veio a mim através da minha irmã, né? Mas com o passar do tempo, eu fui despertando um interesse. E eu fui querer buscar mais disso, entendeu? E hoje eu estou aqui, para a glória a Deus, então. E nascer de novo significa ter uma mudança de vida. É como se você voltasse a nascer de novo. No caso, apagando a sua velha vida. Então não tem como eu me batizar, eu dizer que sou cristão, que sou crente, mas eu voltar a fazer as minhas velhas atitudes que eu vinha fazendo
né, lá atrás, no princípio. Não, isso precisa acabar. E muitas vezes a gente é pego porque a gente habita dentro de um corpo que é carnal, e é um corpo que ama o pecado, entendeu? E odeia a Deus. E muitas vezes eu me pego nisso, mas o Senhor daí no nosso íntimo, Ele fala, cara, não é assim. Tu nasceu de novo, tu não pode voltar a fazer, tu não pode voltar à lama, tu não pode voltar a querer ser um porco de novo, né? Em querer ter as atitudes velhas, a fazer as mesmas obras que tu fazia no passado. E assim precisamos ser cada dia. Não é só renunciar hoje, é amanhã, depois da manhã, até Jesus voltar. Jesus disse que somente quem nascer de novo é quem pode entrar no céu. O novo nascimento acontece quando você começa a crer em Jesus, né? Isso precisa despertar alguma coisa lá no teu interior, no teu coração. Que você entendeu que Jesus Cristo não foi simplesmente um homem que veio aqui na terra e que sofreu tudo o que teve que sofrer por acaso, né? Eu entendo que para Deus não existe o acaso, e sim um propósito. Então, atrás disso, tudo teve um propósito para aqueles que nasceram, que viveram e os que não nasceram ainda. Entendeu? Mateus 9, 16 a 17, até vou ler rapidinho aqui, que é uma passagem que eu também gosto, que fala assim: ninguém põe remendo de pano em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Simples, irmãos. A palavra precisa ser derramada quando a pessoa entendeu o chamado, quando a pessoa aceitou Jesus, se arrependeu, que ela entende o real sentido da palavra que ela vem a ser derramada para ela, entendeu? Porque quando a gente faz isso, você vai querer pregar muitas vezes para um desviado, ou ele não vai entender. Então você vai acabar jogando pérolas para os porcos, entendeu? Não vai fazer, como é que eu vou dizer? Não vai ter aquele... A pessoa não vai sentir, sabe, que a palavra ela vai ser para ela. Efésios 2:1 ao 2 fala que Ele nos amou, Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos, em nossas transgressões e pecados, quando andávamos em outro tempo segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Então, né, irmãos, Jesus simplesmente nos amou e deu a sua vida por nós. Quem que faria isso? Quem aqui de nós faria isso? Ninguém. Como nascer de novo? A Bíblia nos fala em Romanos 10, 9 e 10, que se com a boca confessarmos e com o coração cremos que Jesus ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Jesus morreu na cruz para salvar a nossa alma, entendeu? Não foi simplesmente por Ele morrer. O propósito dele foi de morrer, de pagar o preço dos nossos pecados. Quem deveria que estar pregado na cruz, sofrendo o que Jesus sofreu? É eu, é você. Jesus não tinha pecado algum. Ele sofreu todas essas coisas.
Até em João 3,16 fala, né, que a palavra que Deus deu o seu Filho unigênico, o único, né, simplesmente por amor a nós. E nós muitas vezes não reconhecemos isso. Muitas vezes, né? Quem que é o pai que dá o seu filho pelo próprio irmão? Vocês que são pais aqui, ninguém faz isso. Então, para vocês terem noção de quão grande que é o amor de Deus por nós, será que estamos retribuindo esse amor do Pai da forma com que Ele se agrada? Tá, Deison, pronto. Nasci de novo, e agora? Óbvio, né? Como eu disse antes, não tem como eu ter nascido, ter me batizado, aceitado Jesus como Salvador da minha vida, e eu simplesmente voltar a fazer as velhas obras que eu fazia. Então, simplesmente eu entrei seco no rio e saí molhado, né? Porque não foi uma conversão genuína. Não teve aquele baque, né? De qual que é o sentido. Gálatas 4:5, a palavra nos fala que Jesus veio para nos resgatar do pecado, para nos receber a herança de Deus e para sermos chamados ou adotados também de filhos e filhas de Deus. Romanos 8:15, 16 nos diz que quando nascemos de novo, quando passamos por todo o processo do nascimento, batismo nas águas, arrependimento dos pecados e confessar a Cristo Salvador, nós não recebemos de novo um espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, mas sim recebemos o espírito de adoção. Então, é o próprio Espírito Santo que confirma isso ao nosso espírito, né? Que a gente passou a ser adotados, filhos de Deus. 2 Coríntios 6:18, Deus fala algo que mexe comigo. Serei o pai de vocês, e vocês serão os meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor o Todo-Poderoso. Então, isso é uma passagem que me dá a certeza de que eu sou filho, entendeu? E a conclusão, então, se somos chamados de filhos e filhas da parte de Deus, nosso Pai, obviamente que precisamos ter o entendimento em nosso ser que muito acima de nós e de tudo temos um Deus que criou todas essas coisas, Gênesis 1, mas principalmente devemos chamá-lo de meu Pai, pois sou filho dele. Não existe evidência maior e amor maior do que de Deus, pois Ele mesmo deu o seu único Filho para nos salvar deste abismo, mesmo nós nem mesmo sabendo que Ele poderia existir. Então, irmãos, nessa noite eu peço que vocês coloquem-se de pé e peço que vocês examinem a si mesmos. Como é que está o coração de vocês? Como é que está a vida de vocês? Voltaram para a lama? Ou estamos prosseguindo ao aulo? Como é que estamos fazendo, será que com os nossos dias? Porque Jesus está às portas, como os irmãos falaram antes, né? E ninguém sabe a hora. E aí, se eu voltar na lama? Fui batizado, me converti, matou na lama. Se a palavra fala que não posso mais voltar a fazer as velhas obras que eu fazia. Amém? Vamos orar, irmãos. Querido Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite, Pai. Espero, Senhor, que eu tenha sido claro, Pai, para que o nosso irmão, talvez aqueles que estejam na transmissão assistindo, Senhor, que eles vieram a entender, Pai, que o Senhor almeja, Pai, que aquele seu filho que está longe de Ti, Pai, que ele volta para casa e que ele venha se arrepender e ser, Senhor, batizado assim como você deu o exemplo para nós, Senhor.
Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por tudo que tu tens feito, Pai, por esse dia, por essa noite, Senhor. Em nome de Jesus, amém.